Olá, tudo bom? Eu sou a Laura, CEO e cofundadora da Neofin. Somos um sistema de recebimentos e cobranças. E o vídeo de hoje é para você, provedor de internet que sofre com as suas cobranças. A gente vai te contar como a inteligência artificial pode transformar a maneira com que você faz cobranças hoje. Sobre esse contexto e como a IA vem ajudando muitos provedores de internet e empresas de outros setores também a revolucionar as suas cobranças. Comecei um pouquinho aqui com um contexto, né, do porquê que esse tema é importante. A gente tem várias estatísticas aqui de percentual de contas que são pagas com atrasos, né? E se a gente olha o percentual de negativação mesmo, de pessoas e empresas que estão negativadas hoje no Brasil, a gente tem números acima de 30% e 40%. Se a gente somar esses percentuais, né, tudo que fica em atraso, mas que não necessariamente foi negativado ainda, esse percentual é altíssimo. Então é praticamente o mercado inteiro que está sofrendo com esse problema. E aí quando a gente olha para o setor de provedores de internet, isso é muito evidente, né? Porque normalmente os provedores de internet eles têm um volume alto, né? Cobranças têm um ticket que não é tão alto assim, então tem um volume muito elevado, né, de cobranças que precisam ser feitas. E é muito comum que as pessoas e as empresas atrasem essas contas. Nesse contexto, é muito importante que você use a tecnologia a seu favor, né? Que você não continue cobrando ali como se fazia na década passada. Quando a gente fala em cobrança, né, a gente vê muito isso aqui na Neofin. Normalmente, o que a gente tem, né, sobre cobrança? A gente tem um processo que é extremamente constrangedor, porque quem está cobrando não gosta de cobrar, quem está sendo cobrado gosta menos ainda, se sente extremamente constrangido, mas é essencial, né, porque quem não cobra não recebe, tão simples quanto isso, né, e aí, se a empresa que não recebe, obviamente, não consegue se sustentar no longo prazo, né, vai ter problemas financeiros, vai ter problemas de fluxo de caixa e tudo mais. Então, a nossa missão aqui na Neofin é transformar todo esse processo moroso e constrangedor em um fluxo eficiente, com tecnologia e com inteligência artificial. Então, se você é um provedor de internet, eu recomendo muito que você assista esse vídeo até o final, porque a gente sabe que a dor da cobrança é muito real para esse setor. Como que a IA vai poder te ajudar? Acho que tem algumas maneiras aqui, algumas pecinhas aqui do quebra-cabeça como um todo de cobrança que a gente consegue ir encaixando pouco a pouco. Primeiro ponto é a questão da régua de cobrança automatizada. O que acontece? A gente vê que existem vários perfis de devedores, né? Então você tem de devedores e clientes em geral. Então, né, aí na sua carteira você provavelmente vai ter clientes que são fiéis, que você sabe que sempre vão pagar em dia, mas você vai ter também aqueles clientes que são desorganizados. Você precisa enviar uma mensagem, um WhatsApp ali antes do vencimento para que ele consiga se organizar, né, para que ele simplesmente se programe. Você vai ter aquele outro cliente que ele tem um problema de fluxo de caixa. Então você vai ter que ter uma cobrança mais incisiva, vai ter que pensar eventualmente em uma renegociação. E você vai ter também aquele cliente que não tem a intenção de pagar, que você vai ter que pensar em outras medidas, né, outras ações, como por exemplo uma notificação extrajudicial, um protesto, uma negativação, que são ações que trazem um retorno muito efetivo. Primeiro ponto aqui que a tecnologia vai conseguir te ajudar é conseguir personalizar essa comunicação, né? Primeiro, automatizar, obviamente, né? E aqui na Neofin especificamente a gente consegue fazer isso pelos 3 canais, então o WhatsApp, que tem sido extremamente efetivo, e-mail e SMS, e você vai conseguir então personalizar toda essa comunicação. Então, para um cliente que é fiel, você vai se comunicar de uma maneira, com uma certa cadência, para o cliente que é desorganizado, de outra. Você vai conseguir ter tudo isso de maneira automatizada, né? Então, isso muda completamente o jogo, porque você está tratando cada cliente e cada devedor como único, e não simplesmente assumindo que todo mundo é igual e tratando exatamente da mesma maneira, né? Porque até o tom de voz dessas comunicações ele precisa ser diferente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente consegue ajudar muito, então a gente já vai ter todas essas comunicações automatizadas. Depois, o que acontece? Né? A inteligência artificial ela tá aí para mudar a maneira como a gente faz as coisas, né? Para puxar todos nós a um próximo nível de evolução, né? Ajudar a gente a efetivamente utilizar nossas capacidades humanas para coisas mais inteligentes do que ficar fazendo trabalho operacional. Então, o que funciona hoje, né, para IA? O que é muito interessante. Né? Sempre que você tem essas comunicações de cobrança, existe uma conversa, né, entre o devedor e quem está enviando a cobrança. Às vezes é só um comprovante de pagamento que é enviado, mas que é super interessante que você agradeça, né? Agradeça pelo pagamento, porque é o comportamento que a gente quer incentivar. Às vezes o cliente vai ter dúvidas, vai falar, putz, mas cadê a segunda via do boleto? Como é que eu faço para pagar?
né? Você precisa responder isso rapidamente, porque esse é um cliente que ele quer pagar, ele só está com dúvida. Depois, vão ter outros clientes que vão querer renegociar, que eles não têm a condição de pagar, mas eles têm a intenção, né? E depois você vai ter aquele cliente que simplesmente te ignora. Então, a IA, né, especificamente no WhatsApp, que é o que a gente tem visto que tem ganhado muita atração, ela vai conseguir te ajudar ali a responder todas essas dúvidas, sem que você precise de uma pessoa fazendo esse trabalho que é operacional. Ela vai te levar para um outro patamar, tanto de atendimento com o cliente, porque você vai conseguir responder o cliente de maneira muito mais rápida e muito mais efetiva, quanto de retorno mesmo para sua empresa, né? Porque respondendo rápido, tendo essas interações aí de maneira organizada, você vai ter um retorno maior para a empresa, você vai receber mais, né? Então, acho que isso é muito importante e revoluciona mesmo a maneira como as coisas são feitas. E aí, como é que você faz para começar a utilizar essa IA? Né? Acho que essa é a grande pergunta, porque acho que a IA está aí para mudar a maneira como a gente faz as coisas e para nos ajudar, e que, enfim, todas as empresas deveriam estar olhando para isso, especificamente os times financeiros de cobrança, que normalmente estão muito atrás desse sentido, precisa estar olhando para isso. Acho que isso é um fato, né? Todo mundo tá vendo, a gente usa ela na nossa vida pessoal, a gente precisa usar cada vez mais nas ferramentas de trabalho também. Mas como que você faz isso, né? O primeiro passo é você conseguir ter essas mensagens automáticas. Esse fluxo, ele é muito importante, né? Porque é a partir dele que se começa uma conversa, que daí a IA vai poder agir. Então, tendo essas interações, né, em comunicações de maneira automática, esse é o primeiro passo. Né? E aí, tipicamente, a gente tem plataformas que fazem isso, né? O Fin faz isso assim com excelência, esse é o nossa essência aqui, nosso produto core. Então, a gente consegue fazer tudo isso. Depois, a gente tem algumas mensagens, né? Alguns textos e scripts padrão que a nossa IA vai conseguir responder, né? Então, que a gente já treinou, já tem um agente aqui treinado para responder esse tipo de situação. Então, isso a gente já consegue. Só que o que é mais legal ainda é que ao longo do tempo você vai poder treinar esse seu agente para a sua realidade. Então, vamos supor que aí você tem um caso, sempre que o cliente deseja renegociar, você vai propor que ele parcele em 5 vezes e que vai ter uma multa. Ou que se ele paga até amanhã, ele vai ter um desconto de 10%. Você vai conseguir personalizar todas essas regras e garantir que a IA vá efetivamente negociando para você. E aí precisou que alguém do seu time entre em contato, assuma o controle ali, né? Porque é sempre necessário monitorar também o que a IA está fazendo, porque às vezes alucina, né? Então é importante monitorar para garantir que está tudo fluindo conforme a expectativa. Mas aí teve qualquer ponto ali que precisa assumir o controle, a pessoa consegue assumir o controle. Eu acho que a gente tem visto cada vez mais, assim, que principalmente para essa parte de cobrança e de renegociações, a IA vai mudar completamente o cenário. E aí eu queria deixar aqui o convite, porque se a sua empresa ainda não está pensando nisso, se você é do departamento financeiro, departamento de cobrança, CFO, e não está pensando nisso, assim, eu realmente queria muito recomendar que você começasse a pensar. A gente precisa mudar a maneira como as coisas são feitas, a gente precisa evoluir, a gente precisa usar tecnologia e IA a nosso favor. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, curte, compartilha, e eu queria deixar aqui o convite para você vir conhecer mais sobre a Nelfin. A gente consegue fazer um diagnóstico gratuito de toda a sua operação, entender do início ao fim, né, como é que vocês estão fazendo hoje todo esse processo, todo esse sistema de cobrança, e trazer sugestões, né, sugestões tanto mais macro, né, no sentido de, putz, o que você deveria estar pensando, como você deveria estar se organizando, até mostrar mesmo na nossa plataforma como que a gente pode te ajudar, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deixo o convite para vocês e até a próxima!